Olá, boa noite, um grande abraço para todos. Bastante calor aqui em Valparaíso, São Paulo. Geralmente aos sábados eu faço várias lives, na sexta-feira, mas agora que eu vou fazer esta live. Pastor Nelson Alves de Andrade, eu vou falar sobre quando perdemos Jesus no templo. É um tema e um título, quando o costume nos faz perder a presença. O texto base é Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52. Pensando, porém, que ele estivesse entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e o procuraram entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém à procura. O contexto da história aqui, Jesus ele tinha 12 anos quando foi levado por José e Maria a Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois da festa, ao retornarem para Nazaré, eles não perceberam que Jesus havia ficado no templo. Eles seguiram viagem pensando que ele estivesse ali entre a multidão, estivesse com eles, mas depois de um dia de caminhada, observem, perceberam que havia perdido Jesus. É muita displicência, não? Um dia de caminhada e perceber que o filho não estava com eles. Jesus tinha 12 anos. É bem complicado essa situação, né? E eles perderam realmente Jesus, estava no caminho. E nós observamos aí uma situação não legal. E como é que eles perderam? Como Maria e José perderam Jesus no templo? Como não observar essa situação? Jesus tinha 12 anos. Maria e José foram a Jerusalém para a celebração da Páscoa, né? Depois da festa, ao voltarem, eles não perceberam que Jesus não estava com eles. Eles retornaram a Jerusalém após 3 dias, observe, após 3 dias, encontraram Jesus no templo sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam, ficavam admirados com a sua inteligência e respostas. Aí nós vemos a reação de Maria e José. Maria disse: Filho, por que nos fizeste assim? Eis que teu pai e eu te procurávamos angustiados. Interessante Maria falar isso, né? Por que você fez isso? Ela não era responsável por ele? E Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar das coisas de meu pai? Isso mostra que Jesus já tinha consciência, com 12 anos de idade, da sua missão divina. E Jesus voltou com eles e foi obediente a Maria e crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça, em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. E observem que Maria e José perderam Jesus porque não sabia que ele ficaria no templo, dialogando com os doutores da lei, demonstrando tanta sabedoria e sua consciência de ser filho de Deus. O acharam apenas 3 dias depois. Complicado, não é fácil. E quando é que nós perdemos Jesus? Como nós perdemos Jesus? Muitas vezes, os crentes e até igrejas perdem Jesus não fisicamente, mas espiritualmente. Quando nos acostumamos à rotina religiosa. José e Maria iam todos os anos à festa, cumprindo um costume, cumprindo uma tradição. E o problema é que a rotina sem presença se torna religiosidade sem vida.
Tem nomes de que vives, mas estás morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Nos acostumamos com os louvores, nos acostumamos com as regras, nos acostumamos com o ambiente, vamos todos os dias de culto à igreja, marcamos presença, é uma rotina. Vamos dizer, é um assinar de ponto, né? E o costume, pessoal, nos faz perder realmente a presença, porque ficamos acostumados àquela rotineira. São os mesmos louvores, são os mesmos cânticos, as mesmas pessoas que pregam. Portanto, nós perdemos Jesus no templo quando nos acostumamos com esse tipo de situação. Perdemos Jesus no templo quando nós pensamos, presumimos que Ele está conosco. Porque, observem, José e Maria estavam caminhando, já caminho de um dia. Não observaram que a criança era uma criança, um adolescente, não estavam com eles. Eles pensaram que ele estava na caravana, mas não confirmaram, não olharam, não observaram. Quantos vivem achando que Jesus está presente, mas sem buscar a sua direção, sem buscar a sua voz, sem buscar o seu espírito, sem ter contato com a oração, sem ter contato com a palavra? Nós pensamos que Ele está conosco. Por quê? Temos aí um conformismo religioso. Nos conformamos com a situação. Eu tenho Jesus no meu coração. Será realmente que tem? Será que as nossas ações demonstram que Cristo está conosco? Quando Jesus está presente em nossas vidas, a coisa muda. O ambiente torna-se outro. A alegria é outra. Pensamos que Ele está conosco na caminhada. Nós vemos os discípulos no caminho de Emaús, Jesus estava presente, mas eles não perceberam. Vejam aí, nós temos dois extremos. Em uma caminhada, José e Maria, eles estavam caminhando, Jesus não estava presente. Sentiram a falta de Jesus. No outro contexto, nós vemos os discípulos no caminho de Emaús, estavam falando sobre as histórias, os últimos acontecimentos. Jesus estava presente, mas eles não sentiram. A não ser quando chegaram, que foram partir o pão, que foram orar, perceberam a presença de Jesus. Quando é que nós perdemos Jesus? Quando nós seguimos viagens sem comunhão. Jesus ficou no templo, mas os pais seguiram o caminho sem perceber sua ausência. Há quem siga o ministério, o seu trabalho, o culto, a rotina, mas sem a presença do Senhor. Faz por regra, vai à escola dominical, estuda a lição, participa ali, como se fosse um estudante qualquer, um estudante da Bíblia, mas presença de Deus, nada. Porque quando a presença de Deus está em nossas vidas, é bem diferente a situação. E onde nós perdemos Jesus? Eles o perderam em Jerusalém, no templo, o lugar da adoração. Isso mostra que é possível perder Jesus até dentro da igreja, no meio das celebrações, mesmo participando dos rituais. Observe na parábola do filho pródigo, o filho que ficou em casa, quando ele reclamava da festa, da chegada do irmão, e o pai dele disse: "Você sempre está comigo, tudo que é meu é teu." Aquele filho não soube usufruir da presença, do aconchego do lar. Nós podemos estar no templo e ainda assim ter perdido a comunhão com o Senhor no templo. Quantos realmente estão vivendo essa situação? A Nina está aí, parece, né? Nina, um abraço, querida. Alguém está dizendo: "Oi, manito, tudo bem?" Tudo bem, graças a Deus. Então nós estamos no templo, louvando, adorando, entre aspas, mas na realidade Deus não está presente.
Não está presente por quê? Porque nós nos preocupamos com a vida do outro, julgamos o outro, criticamos o outro e não cuidamos da nossa própria vida. E nós perdemos Jesus dentro da igreja quando não usufruímos daquilo que Deus preparou para nós. Temos os dons do Espírito Santo, temos o serviço, temos a ação. Nós temos tudo, só não temos a presença. Nós observamos lá no Velho Testamento, por exemplo, quando a glória do Senhor estava saindo do templo. E foi saindo devagar. E nós perdemos a glória de Deus, perdemos a presença de Deus, não é de repente. As coisas vão acontecendo, vão acontecendo. Então nós precisamos, na realidade, perceber que muitos perdem a presença de Deus no próprio templo. Eles perderam em Jerusalém o lugar de adoração. E como nós podemos encontrar Jesus novamente? Maria e José voltaram ao lugar onde haviam perdido, Jerusalém, o templo. E para reencontrar Jesus, nós precisamos de voltar ao ponto onde nos afastamos dele. De repente foi na oração, voltar à oração. Voltar a falar com Deus com sinceridade, não por costume, gente. Não porque alguém diz, vamos fazer uma campanha de oração. Eu devo a paz do Senhor, alguém aí está me dando a paz do Senhor, é o Vanderlei. Eu devo realmente ter essa intimidade com o Senhor. Não é ter intimidade com a placa de uma igreja. Eu não prego placa de igreja. Mas é voltar a Deus com sinceridade, de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Voltar a viver uma vida de oração diante da presença do Senhor. É voltar à palavra. Como podemos encontrar Jesus novamente? Voltar à palavra. Buscar novamente ouvir a voz do Espírito Santo. Amar em ler a palavra do Senhor. Não usar a Bíblia como um horóscopo. Ou abrir a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23, deixar ela aberta em nossa casa, que isso não vai resolver nada. Mas é colocar a palavra de Deus em nossos corações. A Bíblia nos diz, guardo no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. É voltar ao arrependimento, é reconhecer onde o deixamos e pedir perdão. Recomeçar sempre. É voltar ao nível de obediência. Jesus foi achado no templo, ocupado nos negócios do Pai. Se queremos reencontrá-lo, nós precisamos nos ocupar com as coisas do Pai. Não basta estar no templo, é preciso estar com o Senhor no templo. Quem o perde deve buscá-lo de volta com muita urgência. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias capítulo 29 e o versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é que nós podemos aplicar isso à igreja contemporânea? A igreja contemporânea corre o risco de viver programas sem presença, e é o que está acontecendo. É muito oba-oba, é muita gritaria, é muitos cultos cheios, mas os corações estão vazios. Precisamos voltar a priorizar Jesus acima de nossas atividades. Sem Ele não há direção. Sem Ele não há propósito de vida. E nós perdemos Jesus no templo quando nós nos reunimos em grandes confraternizações. Apenas comemos e bebemos. E às vezes não há nem sequer uma oração. Há sorteios, há brindes. A igreja hoje tornou-se um clube social. Mas na realidade, não um lugar de adoração. Jesus, ele quando chega no templo, que o pessoal estavam vendendo as coisas lá, Jesus faz uma algazarra. Expulsa os cambistas, expulsa os vendedores do templo. Será que é preciso Jesus voltar novamente e fazer essa situação?
E quem o perde deve buscá-lo de volta com muita urgência. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. José e Maria o encontraram depois de 3 dias. Muitas vezes, nós também levamos muito tempo para reencontrar o Senhor. Mas Ele está onde sempre esteve, na casa do Pai. E se você o perdeu, volte. Ele espera por você. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. E nós caímos pelos nossos erros, pelos nossos fracassos. Oséias, capítulo 14, e o versículo 1. Portanto, onde você perdeu Jesus? Volta ao teu primeiro amor. Amém? Pai amado, Pai querido, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Te louvo, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados. Ajuda-me a cada dia a estar diante de ti e a sentir a tua presença e a sentir, Senhor, que eu devo mudar de atitude e buscar a tua face cada dia continuamente. Abençoa também aí o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que precisa de reencontrar Jesus, que precisa de viver uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de aproximação com o Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção para todos, em nome de Jesus. Amém.